Após o pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, cancelado o pedido de destaque, o que mais se vê em todos os vídeos que falam sobre esse assunto, os comentários pânico geral. Ah, é porque agora não vai mais, acabou. Ah, é porque é o Lula, porque o Alexandre de Moraes virou, porque a Carmen Lúcia também já virou. Pânico, medo, jogar toalha, desânimo, falta de esperança, falta de fé. A fé, quando as coisas estão correndo bem, é fácil. Eu quero ver se você mostrar a sua fé quando as coisas parecem que são contrárias ao que a gente imagina. Aí sim que eu quero ver a sua fé. Porque quando tudo está correndo bem, aí é fácil dizer que tem fé. Eu quero ver numa situação dessa. Por isso que eu coloquei o título do vídeo. É fácil entender por que o Alexandre de Moraes cancelou o destaque. É fácil de entender. A gente tem que ter um raciocínio lógico. Tem que ter clareza de raciocínio. Não pode ficar pensando no emocional. Ah, porque o Barroso, porque o Alexandre de Moraes virou a casaca, mudou de lado também, não acredito mais na justiça, só reclamação. Isso aí não leva a nada. A gente, quando fica mais velho, a gente tem que aprender a pensar com clareza, sem ligar o emocional e ficar apavorado, porque não dorme à noite, é porque acabou, nossa, que injustiça. Isso tudo é chororô. O que adianta isso? A gente tem que analisar a situação do jeito que ela realmente é. Pensar com clareza. A gente não pode ter uma mente, um cérebro embotado, que não consegue entender as coisas, que tem dificuldade de raciocínio. A gente tem que ter clareza nas coisas que a gente pensa, analisa. A gente não pode levar para o lado emocional, porque aí a gente fica perdido, a gente não sabe o que fazer. E as coisas não são assim. Quando eu falo que é fácil de entender, o cancelamento desse pedido de destaque, é porque quem fez isso daí? O cancelamento. Não foi o Nunes Marques que cancelou. Tem gente dizendo que foi o Nunes Marques que cancelou. Não foi ele que cancelou. Foi o próprio Alexandre de Moraes que cancelou o pedido de destaque que ele fez. E no dia a dia, o que ele é? Ele é o nosso relator da revisão da vida toda. Ele não é das ADIs, ele é da revisão da vida toda. Mas como as ADIs, elas estão tentando prejudicar a revisão da vida toda, ele está interferindo. Assim como ele interferiu fazendo o pedido de destaque para ir para o plenário físico. Porque ele achou que com 5 votos contra não ia sair coisa boa. A gente ia perder. Então ele passou para o pedido de destaque para o plenário físico. Só que, por que agora ele mudou de ideia? Não é porque ele passou para o outro lado, não. A gente tem que analisar. Ele foi o nosso defensor desde o começo. Porque alguma coisa deve estar acontecendo. Deve estar havendo algum acordo. O Cacá e a equipe já estão trabalhando, conversando com ministros, puxando para o nosso lado, tentando mostrar toda essa bandalheira que foi falado em termos de
pânico financeiro, de que vai quebrar, que vai... que é 500 bilhões de despesa, que é milhões de aposentados que têm direito, todas essas conversas moles aí. Ele já está atuando. Ele não entrou no processo para perder. Ele entrou para ganhar. Então ele está trabalhando, ele e a equipe. Ele já deve estar conversando com esse ministro, com aquele outro, com Alexandre de Moraes, e vendo quais são as circunstâncias que tem que agir para que vire esse jogo. Ele já deve estar conversando com o Lula, que é o mandante dessa turma aí que está do contra. Pode ser que já tenha conversado com a AGU, com o Lupe, da Previdência. Quer dizer, as tratativas certamente já estão sendo colocadas na mesa. E os atores, os ministros, e o próprio governo e os integrantes do governo, está sendo discutido isso daí. E o Cacai tem autoridade. Ele tem autoridade para impor o que ele pretende. E essa causa nossa justa, que é justíssima, e que já passou da hora de ser resolvida. Então, é lógico que eles não podem. O Alexandre de Moraes cancelou o pedido de destaque que ele tinha feito. Ele não pode chegar a fazer um vídeo e contando por que ele cancelou. Porque certamente está havendo todo um plano de ação de como eles vão mudar o jogo, logicamente, a nosso favor. Como eles vão mudar o jogo? Então, é a mesma coisa que numa guerra. Você não pode contar, anunciar nas redes sociais, porque agora nós pretendemos atacar por aqui. Agora nós vamos mandar um míssil lá. Você não pode contar as estratégias que você está tomando, o que você vai tomar. Porque aí o inimigo fica prevenido. Tem que ser surpresa. Então, eu procuro analisar as coisas com clareza de raciocínio. O Alexandre de Moraes é nosso defensor, desde o começo. Ele não vai passar para o outro lado, ele está agindo porque deve ter feito algum acordo com o Cacai, com essa equipe que está trabalhando para virar o jogo da região da vida toda. Porque, de certo, no plenário presidencial, podia ser que não fosse tão adequado. Porque se as tratativas com todos os ministros estão para que o voto seja a nosso favor, no plenário virtual é mais fácil. Se as pessoas já estão convencidas, no plenário virtual, a hora que marcar, depois de uma semana, nós já ganhamos. Nós já ganhamos. Então, no plenário presencial, por ser os embargos, eu soube que não pode ter sustentação oral. E em sustentação oral, o Cacai é muito bom. Se não pode ter, então quem sabe, no plenário presencial, ele não poderia atuar do jeito que ele gostaria. E no plenário virtual, as tratativas diretas com os ministros já garante os votos necessários que nós precisamos. Então, quando a gente age pensando com clareza, a gente vê que é coisa boa que vem vindo aí. E a gente não pode ficar desanimado, não pode ficar jogando merda no ventilador. Não resolve nada.
A gente não tem mais idade para ficar passando nervoso. A gente tem que pensar com clareza. E pensar como as coisas são. E como elas estão se comportando. Não adianta ficar pensando no emocional. E porque a Carmen Lúcia... Não sei por que a Carmen Lúcia mudou. Não sei. Mas ela não é... Ela estava ao nosso lado. Não está mais, acabou. Mas o Alexandre de Moraes é o nosso relator na revisão da vida toda. Então, ele não vai mudar de lado, não. Ele não vai mudar de lado. Ele está armando, junto com o Kaká e a equipe, e que está virando o jogo. Alguma coisa está acontecendo. Tem advogados falando em... porque a revisão da toda... Não sei não, acho que já acabou. Tá, a situação é muito difícil. Não tem nada de difícil. A gente tem que pensar com clareza. Alexandre de Moraes é nosso relator. Ele não vai fazer nada para nos prejudicar. Quando a gente pensa com clareza e usa a nossa mente, não é questão de otimismo, é questão de analisar as coisas como elas são. Se ele é nosso relator, como que ele vai contra nós? Ele quer que a revisão da vida toda ganhe. Então, ele achou que o plenário presencial seria melhor. Mas agora deve estar havendo algum acordo de que no plenário virtual é melhor. Por causa disso, de aquilo que eles não podem contar. Então a gente tem que enxergar além dos olhos da carne. Enxergar e pensar com clareza de que alguma coisa eles estão tramando, algumas coisas. O Alexandre de Moraes, que é nosso relator, está fazendo acordo. Algum acordo que vai ser mais benéfico para nós. De repente, ele não vai deixar de ser o nosso relator e vai nos trair. Porque ele é o nosso relator da revisão da vida toda e ele tem que fazer tudo para nos beneficiar. Então é isso aí. Você pensando com clareza, você não fica nesse chororô aí que todo mundo está fazendo, nesse pessimismo, achando que já acabou. Não acabou nada, é agora que nós vamos ganhar. A gente tem que raciocinar. E raciocínio é usar lógica, não pânico. Pânico não é raciocínio. Pânico é achar que não tem mais nada, está esperando a morte. Acabou. Então é isso aí. Como sempre, eu passo para vocês, não é só otimismo, é a realidade como as coisas são. E as coisas, para você saber como as coisas são, você tem que analisar. Você tem que pensar com clareza. Como as coisas são. E as coisas são assim. Vou ver os comentários de você, que não tenha pensamento negativo. Porque quem pensa negativo é porque não está pensando com clareza. E é isso que a gente tem que pensar, com clareza. Nós não temos idade para ficar falando besteira. E quando a gente pensa com clareza, a gente vê a realidade como ela é. Tá bom, então? Eu quero que vocês fiquem mais tranquilos com isso que eu estou passando para vocês. Bom dia a todos, fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Forte abraço e até o próximo vídeo.